E aí, turma, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre zona habitável, começando aí na página 29. Então, tem uma posição no universo, que é uma posição onde a gente se encontra, onde a Terra se encontra. Essa posição ela é bem confortável no sistema solar. A gente chama essa posição de zona habitável. É uma área que corresponde à distância adequada para que a radiação solar aqueça o planeta numa temperatura ideal para a existência de vida na forma na qual nós conhecemos, né? Então, se a distância da Terra e do Sol fosse menor, né, se essa distância fosse menor, as temperaturas a temperatura é muito elevada e isso não deixaria com que a gente pudesse existir por causa dessa alta temperatura, né? E se fosse um pouco maior, mais afastado do Sol, a gente não conseguiria também sobreviver. Então a gente iria congelar, não iria existir água, né, no estado líquido. Então nós estamos numa localização privilegiada nessa zona habitável, onde a temperatura é ideal para que possa existir vida no nosso planeta, né? Só que a gente sabe que o Sol é uma estrela comum. O Sol está mais ou menos na sua meia-vida, que tá 4,5 bilhões de anos. Vai chegar um momento que o Sol ele se expandirá, ele vai mudar essa localização dessa zona habitável. Então, no passar dos milhões de anos, esse Sol vai começar a se expandir e essa zona habitável vai ter que mudar de lugar, não vai poder mais existir. Então, essa posição onde a Terra se encontra, ela não vai ficar numa posição tão favorável mais. Então, por isso que tem uma busca incessante por planetas que sejam parecidos com o nosso, né, parecidos com a Terra, para ser uma alternativa para continuar a perpetuação da espécie humana. Então, um planeta extrasolar, como o nome já diz, é um planeta que orbita qualquer outra estrela que não seja o Sol. Então, ele não vai pertencer ao nosso sistema solar, aquele que a gente está acostumado a estudar, né, e descrever. Então, esses exoplanetas, eles sejam objetos, Estima-se que esses exoplanetas sejam objetos abundantes no universo, tendo em vista a grande quantidade de estrelas e galáxias existentes. Ou seja, acredita-se que existe bastante desses exoplanetas, né, que orbitam uma outra estrela por causa da grande quantidade de estrelas que tem no nosso universo. Então, acredita que existe como se fosse vários outros sistemas solares, né, que fazem essa órbita em volta de outras estrelas que não seja o Sol. Então, a maioria, a quantidade de planetas seja grande, a maioria deles é o tipo de Júpiter, ou seja, objetos com grande quantidade de hidrogênio. Esses outros exoplanetas são bem parecidos com Júpiter, tem uma grande quantidade de hidrogênio e tem uma atmosfera muito densa, espessa e um pequeno núcleo rochoso, condições inadequadas para a formação da vida no qual nós conhecemos. Então, acredito que esses outros exoplanetas que estão sendo descobertos, eles ainda não são suficientes, né? Não tem uma estrutura adequada para poder existir vida, para poder conseguir, né, a perpetuação da espécie humana. Mas isso está sendo sempre muito procurado pelos cientistas, né? Estão tentando achar vários outros planetas que possam fazer esse papel que a Terra faz. Tem outros milhões de planetas que são tipo a Terra. Eles são rochosos, eles contêm água na superfície, eles estão descobertos. Então, nós temos o caso de 3 planetas em órbita. Foram os planetas que foram descobertos há pouco tempo. Tem o planeta da estrela Gliese 581. Então, eles foram nomeados como Gliese 81c, 581G e 581D. São 3 planetas que orbitam essa outra estrela, que é chamado de Gliese 581. Então, a observação direta desses planetas extrasolares orbitando outras estrelas é uma tarefa desafiadora, porque tem que estudar, saber identificar cada detalhe desses planetas, né? Porque o brilho desses objetos é muito fraco quando comparado ao brilho das estrelas que eles orbitam. Então, para os planetas do tipo da Terra, rochosos e que orbitam mais próximos da sua estrela, a observação direta
é ainda mais fácil. Para esses casos, técnicas indiretas de observação são aplicadas, né? Desculpa. Então, o que acontece nisso aqui? Então, o brilho de todos os objetos... Nossa, não entendi essa parte que eu falei, não. Foram descobertos diversos planetas do tipo da Terra, que são rochosos e contêm água em sua superfície. Então, nós temos 3 planetas que foram descobertos que orbitam a estrela Gliese 581, que é o Gliese 581c, o Gliese 581g e o Gliese 581d. Então, a observação direta desses planetas, que são extrasolares, é uma tarefa meio desafiadora, porque o brilho desses objetos acaba sendo muito fraco quando é comparado à estrela com que eles orbitam. Então, isso acaba também tendo uma dificuldade. Muitos instrumentos são utilizados para poder tentar encontrar esses exoplanetas. Por exemplo, nós temos o telescópio espacial Hubble, que ele detectou um planeta que é muito parecido com a Terra, e ele também orbita uma estrela que é muito parecida com o Sol, e ele tá numa zona habitável dentro do seu sistema lá, né? Dentro do sistema onde que esse planeta orbita, que é o Kepler 552. Então, foi um planeta que foi descoberto por esse telescópio espacial, né? Que foi lançado pela NASA em 2009. Esse planeta ele tem características muito próximas ao que nós temos aqui na Terra. Ele orbita, né, essa estrela que também tem a radiação ideal para poder acontecer a vida nessa Terra. Porém, ele está a 1.400 anos-luz de distância da gente, né, da Terra. Então, levaria muito tempo para conseguir, milhões de anos, na verdade, para poder conseguir chegar nesse planeta para acontecer uma exploração, né, para acontecer um estudo. Então, a exploração de novos planetas, de outros sistemas, ela é muito limitada pela expectativa humana, né? Por causa das enormes distâncias que existem entre o nosso planeta e esses outros planetas, esses outros sistemas. Então, essas distâncias que separam uma estrela da outra é muito grande, né? Que separa essas galáxias, esses planetas. Isso limita que a gente consiga descobrir tantas coisas novas, né? Consiga explorar com tanta eficácia esses outros planetas. Com a tecnologia atual que nós temos, essas viagens levariam muito tempo, levaria, na verdade, milhões de anos para poder acontecer. Então, além disso, precisaria de uma grande quantidade de energia para que desse certo, para poder conseguir chegar lá. Então, por enquanto, a procura é por novos mundos, mas aqui na Terra mesmo, né? Locais que sejam mais garantidos para poder conseguir chegar nessa sobrevivência, para conseguir chegar nessa perpetuação, conseguir manter a espécie humana viva. Porque habitar outro planeta, no momento, está fora, né, de cogitação, por causa do tempo que levaria para poder chegar nesses planetas, né? Então, agora vocês vão fazer para mim a atividade da página 31 da apostila. Me mandem lá no portal. Qualquer dúvida, vocês me mandam mensagem, tá bom? Beijos e até mais.